Pai, assim eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu tô que nem aquele louvor que fala assim, o que dizer e o que fazer quando ele vem aqui. Eu não sei você aí na sua casa, mas a presença de Deus aqui foi extraordinária. E a minha oração, enquanto eu estava ali no fundo e o Ministério do Louvor estava entoando essas canções, era que você pudesse sentir pelo menos um pouquinho do que a gente estava sentindo aqui, enquanto a gente estava adorando a Deus. Para mim é uma alegria, né, tá de volta a casa, né, graças a Deus. Nós passamos pelo coronavírus, né, semana passada eu já estava aqui, firme e forte, mas essa semana o pastor Helena falou para mim trazer uma palavra e Deus gerou algo no meu coração com tudo isso, né, com tudo que nós vivemos e com tudo que nós temos passado como nação, né, desse tempo de pandemia, do que nós passamos de isolamento e a palavra que eu queria trazer para você nessa noite está lá em 1 Coríntios 6, a partir do versículo 19. E o tema da ministração que eu quero falar com você hoje é: você não está no controle. Primeira Coríntios 6, a partir do versículo 19, diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Né? Então, o que nós precisamos entender nessa noite, é a mensagem que eu quero trazer ao seu coração, é que nós fomos comprados por Deus. Apocalipse 5, versículo 9 diz assim: porque fostes morto e com o seu sangue nos compraste para Deus. O sacrifício de Jesus é algo tão extraordinário. E eu estudei bastante esses dias, eu li muita coisa e esse versículo saltou ao meu coração, quando ele diz que nós fomos comprados por um bom preço. E o sacrifício de Jesus é como uma transação comercial. Quando nós compramos um carro, né, ou nós compramos um bem, né, vou usar o carro que fica mais fácil para entender. Quando nós compramos um carro, a pessoa que te vendeu o carro, ela assina um recibo. Você vai lá, você transfere esse carro no Detran, chega um recibo no seu nome, e a partir daquele momento, é inegável que aquele carro é da sua propriedade. Ninguém vai te questionar se aquele carro é seu, se o recibo está assinado no seu nome. É assim com nós. Jesus morreu na cruz, e naquele momento e com aquele sacrifício, ele assinou o nosso recibo. E a partir desse momento nós somos comprados por Deus, nós somos propriedade de Deus. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9, diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então aqui diz que se com a nossa boca a gente confessar que Jesus é o Senhor. E o mais interessante, que Senhor, para nós, na língua brasileira, na nossa cultura brasileira, é algo que não tem muito sentido, né? Não tem assim um grande impacto quando nós falamos como Senhor,
Mas se a gente for estudar a fundo qual era o contexto de Senhor, lá em Romanos, lá no Novo Testamento, a palavra grega que foi usada aqui como Senhor é kurios, que quer dizer aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre a qual tem o poder de decisão, mestre, senhor, o que possui e dispõe de algo, proprietário, ou alguém que tem o controle da pessoa. Então, quando nós vemos aqui à frente e nós fazemos uma oração e nós dissemos assim, Jesus, a partir daquele momento eu declaro Jesus como meu Senhor e Salvador. Nós estamos falando, a partir desse momento eu reconheço que Jesus é o meu dono e que eu sou propriedade dele. Você é o dono do carro, então quando você entra no carro, você não pergunta para o carro assim, onde você quer ir, meu carro? Onde você quer me levar hoje? Mas você entra no carro, você tira ele da garagem e você vai com ele para onde você precisa ir. Então quando nós entendemos, e talvez esse entendimento não tinha chegado até você hoje, mas quando nós entendemos que Jesus é o nosso Senhor, e que a partir desse momento Ele é o nosso dono, as coisas mudam de figura. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Eu quero falar com você sobre áreas onde nós precisamos exercitar o senhorio de Deus. Lógico que nós precisamos exercitar o senhorio de Deus em todas as áreas da nossa vida, porque Ele é o nosso dono, porque Ele é o nosso Senhor. Mas existem áreas onde a gente precisa exercitar o senhorio de Deus com mais afinco. Áreas onde, para nós, a gente briga ainda, achando que a gente é dono, achando que a gente pode, achando que a gente vai fazer algo. Então, áreas onde a gente às vezes precisa brigar para entender que Deus é o nosso Senhor e que como nosso Senhor, Ele comanda a nossa vida. Então eu quero falar com você hoje de 3 áreas que nós precisamos entender e exercitar. Jesus, Deus como nosso Senhor. Esse povo fica fazendo a gente rir. Pode fazer a gente rir. Coisa séria. A primeira área onde nós precisamos exercitar o senhorio de Deus na nossa vida é nas nossas escolhas. Tem um versículo que é muito conhecido, é muito batido, né? Você vê em adesivo, você vê em porta de um monte de lugar, que é Gálatas 2:20, que diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Bonito, né? Excelente. Só que quando eu entendo que Jesus é o meu Senhor, que eu sou propriedade dele, e que Ele vive em mim, não sou eu quem escolho. E esse ponto, o ponto das escolhas, é um ponto onde a gente às vezes briga demais com Deus. Porque eu declaro que Jesus é o meu Senhor, mas quando é para escolher, muitas vezes eu quero fazer as minhas escolhas. Muitas vezes quando é para escolher, eu não tiro um tempo de oração, eu não tiro um tempo de discipulado, eu não tiro um tempo para escutar alguém que tem uma experiência mais que eu saio fazendo as minhas escolhas. Eu saio exercitando as minhas vontades. E aí, já fui crucificado com Cristo, agora eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Fica em segundo plano. Porque eu sei o que eu quero, eu sei o que é melhor para mim, eu gosto de fazer as minhas escolhas, eu gosto de mandar na minha vida. E a gente tira o senhorio de Deus, e a gente quer colocar Deus em segundo plano. E muitas escolhas que nós fazemos sem buscar a Deus, sem escolher ouvir Deus, sem ser direcionado por Deus, vão dar errado. Eu gosto de um versículo que está em 1 Coríntios, a partir do versículo 21, que diz assim: porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias.
Então, nem sempre a sua vontade, o que você quer fazer, é o melhor para você. Porque quando Deus está no negócio, às vezes, a vontade dele é totalmente diferente da nossa. Quem me conhece sabe que a minha ideia de vida nunca foi estar em cima de um púlpito ministrando a palavra. Pastor William é minha testemunha. A gente anda junto eu não sei há quantos anos. E ele sabe do meu sofrimento. E ele sabe o tanto que eu lutei com Deus, porque eu não queria aceitar a escolha que ele tinha feito para mim. Mas quando a gente entende que nós não temos escolha, e é isso mesmo que você ouviu, nós não temos escolha. A partir do momento que nós reconhecemos Jesus é o meu Senhor e Salvador, nós não temos escolha. Nós temos que viver a escolha dele com excelência. Só que quando eu entendo que Jesus é quem me direciona e que as escolhas que ele tem para mim são melhores que as minhas escolhas ficam em segundo plano, e isso é extraordinário. Quando eu deixo de brigar com Deus porque eu queria fazer de um jeito e ele diz, não é assim que é para fazer, isso se torna extraordinário. Porque nós vivemos a plenitude de Deus, nós vivemos a excelência de Deus. E sabe qual foi uma das coisas que me fez sentir mais, que eu tive mais saudade? Tipo, nós vivemos o isolamento, o distanciamento, né? E foi um tempo excelente em família, né? Nós ficamos em casa, nós 4 isolados dentro de casa, vivendo a plenitude de família. Deus gerou muita coisa em nós, Deus consertou muita coisa em nós, Deus alinhou muita coisa em nós. Foi excelente. Tirando o coronavírus, graças a Deus, passamos. Mas foi excelente. Só que a saudade, eu tinha 2 saudades. A primeira era vir para a igreja. A primeira era estar aqui. Eu falei para a Franciele assim, amor, o dia que o médico me liberar, que ele falar assim, ó, você está livre, você pode sair, eu quero ficar 1 semana vindo na igreja todo dia. A segunda era ir no mercado. Ô vontade de ir no mercado que eu tinha. Para andar, sabe? Dar um rolê. Por quê? Porque eu parei de brigar com Deus. Eu parei de querer fazer as minhas escolhas. E eu comecei a viver as escolhas dele com intensidade. Desde o começo do ano, o final do ano passado, Deus falou assim, eu quero mais o seu tempo. E eu busquei, eu conversei, eu fui discipulado, e eu entendi, Deus queria mais do meu tempo. Eu saí de um emprego fixo, em que eu ganhava bem, em que eu tinha uma estabilidade. Para viver como freelance, para viver, né? Graças a Deus, eu tenho um trabalho que me proporciona trabalhar de casa remotamente, mesmo antes do coronavírus. E até isso que eu achava que era a minha escolha, eu falei assim, nossa, eu escolhi fazer a faculdade de design gráfico. Que bonito falar, eu sou bacharel em desenho industrial com habilitação em programação visual. Chique, né? Mas foi Deus que escolheu. E um dia eu estava falando para o pastor, eu estava num discipulado com o pastor, eu falei assim, nossa pastor, essa foi a última escolha que eu fiz. A partir desse momento eu não fiz mais nenhuma escolha. Ele falou assim, quem disse que foi você que fez essa escolha? Esse serviço você não pode trabalhar da sua casa, você não pode trabalhar como freelancer, você não pode pegar um serviço para fazer na sua casa? Posso. Então quem escolheu foi Deus, porque na hora certa, na hora que chegar, você vai poder trabalhar da sua casa, você vai poder sustentar. E eu falei, nem isso eu escolhi. Nós precisamos alinhar as nossas escolhas com a escolha de Deus. E muitas vezes, para nós alinharmos as nossas escolhas com as escolhas de Deus, as nossas escolhas vão ser descartadas. O segundo ponto
que não deixa de ser importante quando nós falamos do senhorio de Deus, são as nossas finanças. Não, dinheiro e Deus não se misturam. Dinheiro é dinheiro, Deus é Deus. Está enganado. Mateus 6:33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu busco Deus, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Eu gosto muito de um versículo, eu gosto de um cara que para mim é fantástico, que é Paulo. Paulo diz assim, em Filipenses 3, a partir do versículo 7: todavia o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perca, quando comparado à superioridade do valor e do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O meu Senhor. Porque decidi perder todas essas coisas, o qual considero como lixo, a fim de ganhar a Cristo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Aqui não está dizendo um cara que era um Zé Ninguém, que era um sem classe, que era alguém que era a escória da sociedade. Aqui está dizendo um cara que era autoridade. Aqui está dizendo alguém que tinha um cargo entre um dos maiores em Roma. Esse aqui era o cara que perseguia, esse aqui é o cara que tinha a carta para perseguir, que andava na mais alta classe. E ele diz assim: tudo que eu tinha, a minha posição, o meu estudo, tudo que eu tenho, eu considero como lixo. Meu irmão, eu não estou falando que é para você viver de pobreza. Eu não estou falando que é para você não buscar ter uma condição. Não é não buscar o dinheiro, mas é o padrão da busca que você tem. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, não é que eu vou rejeitar o dinheiro, é que o dinheiro não vai tomar conta de mim mais. É que o dinheiro não vai ser a prioridade mais. Então não é não ter dinheiro, mas é usar o dinheiro da maneira correta. É usar o dinheiro para a finalidade correta. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, o dinheiro não é mais o combustível da minha busca, mas é Deus. E para que serve o dinheiro? Para o sustento, para financiar a obra de Deus, para abençoar a vida de pessoas. Quando nós falamos sobre finanças, e por muito tempo houve nas igrejas um ensino errado de que é para a gente servir a Deus, a gente não podia pensar, a gente não podia ser ganancioso, a gente não podia pensar no dinheiro. Meu irmão, ninguém está falando que é para ser miserável. Mas o que nós estamos falando é que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, o dinheiro não me domina. Aconteceu algo extraordinário esses dias. Nós temos vivido um tempo excelente em Deus. E eu falo que o tempo onde nós ficamos em casa foi o tempo que eu mais trabalhei. Porque os sintomas que eu tive de coronavírus foram tão leves que não me afetaram. Então o tempo que eu estava em casa foi o tempo que eu mais trabalhei. Nós fomos supridos com os recursos que entraram. E alguns dias atrás
nós pagamos a conta, as contas de casa, nós compramos as coisas no mercado, e depois de tudo feito isso, ainda sobrou dinheiro. E eu falei comigo mesmo, eu vou pegar esse dinheiro, vou colocar no banco, pra gente ter uma reserva, né? Pra gente, né, ter uma reserva no banco. E Deus falou assim pra mim: não, você vai abençoar a vida dessa pessoa com esse dinheiro. Eu tava vindo pra igreja um sábado pra limpar aqui, na semana passada, e eu cheguei aqui na igreja, eu mandei mensagem pra Franciele e falei assim: amor, Deus está me falando para abençoar a vida de uma pessoa com esse valor. Podemos fazer? E ela falou assim: quem que Deus pediu? E eu falei o nome da pessoa. Ela falou assim: eu sabia que você ia falar essa pessoa. Pediu o número da conta dessa pessoa. Era sábado, não tinha como depositar na segunda-feira, eu depositei logo cedo. E essa pessoa me mandou um áudio e ela falou assim: você não sabe o que você fez. Você não sabe o quanto foi importante essa semente. Sabe por quê? Você me respondeu a pergunta sem eu terminar de fazer ela para Deus. Porque eu estava querendo desistir de um sonho, e você me mostrou através dessa semente que é para mim continuar. Sabe o que aconteceu? Essa semana, de sexta para sábado, eu acordei ontem de manhã com a mensagem de um rapaz que eu presto serviço para ele, falando assim: ó, eu estou te depositando esse valor e mais uma oferta. Meu irmão, deu quase o dobro do que nós semeamos. Faltou um pouquinho para dar o dobro. O que é isso? O dinheiro não me domina. Se eu tivesse pensado, não, mas aí se eu dar esse dinheiro lá de oferta, vai faltar para alguma coisa, eu tinha matado o sonho do rapaz, porque ele ia desistir do sonho dele, e Deus não teria abençoado. Então, não é não ter dinheiro, não é não buscar o dinheiro, não é não buscar as finanças, mas é não ser dominado por elas. Deus quer que você seja próspero, Deus quer que você tenha para abençoar, só que isso não pode te dominar, o dinheiro não pode te dominar. Porque quando nós vivemos a plenitude do que Deus tem para nós, a nossa alegria é abençoar. O dízimo, a primícia, a oferta não é um fardo pesado, mas é alegria. Porque eu não vejo o dinheiro como o combustível da minha busca. Eu não vejo o dinheiro como a coisa essencial porque eu trabalho. Mas eu vejo o dinheiro como o combustível para as minhas necessidades e para abençoar a vida das pessoas. Talvez você esteja falando assim: Wellington, mas isso é louco demais. Você está vivendo uma realidade fora do comum. E não é fora do comum. Porque a matemática de Deus é simples. Quanto mais Ele tem de nós, mais nós temos dele. Quanto mais eu dou para Ele, mais Ele me dá. Quanto mais eu se entrego para Ele, mais Ele se revela para mim. Essa é a matemática de Deus. E quando eu entendo isso, nada me domina, a não ser a vontade expressa de Deus. Quando Deus é a nossa prioridade, quando Deus é a fonte da nossa busca, as demais coisas perdem o sentido. As demais coisas se tornam secundárias. Wellington, você está falando que eu não posso ter? Não, eu estou falando que você pode ter. Pode ter, pode trocar o carro? Pode trocar o carro. Pode comprar a casa? Pode comprar a casa.
Deus quer que você tenha, mas da maneira certa. Deus quer que você tenha, mas com a intensidade correta. Deus quer que você tenha, mas buscando da maneira correta. Lembrando que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. O terceiro ponto que eu quero entrar com você e que nós precisamos exercitar o senhorio de Deus nas nossas vidas é nas nossas atitudes. E aí pega. Talvez para você exercitar o senhorio de Deus nas escolhas é fácil. Nas finanças é tranquilo. Mas talvez nas escolhas é onde pega. Nas atitudes é onde pega. 1 Pedro 2,9 diz assim: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando eu exerço o senhorio de Deus na minha vida, eu entendo que eu sou dele, eu sou propriedade exclusiva dele, e a minha missão nessa terra é proclamar tudo que ele tem feito. Então por isso que eu gosto de falar as coisas que acontecem, por isso eu gosto de testemunhar as bênçãos que a gente recebe. Não é porque você se acha demais, não, é porque nós vivemos isso. E se eu vivo isso, e se nós vivemos isso, nós precisamos estimular as pessoas que estão à nossa volta a viver mais do que nós vivemos. É anunciar as virtudes de Deus, é anunciar tudo que Deus fez e tudo que Deus ainda vai fazer por nós. As nossas atitudes precisam anunciar a Deus. Nós precisamos entender que nós somos os embaixadores de Deus aqui na terra. E o embaixador, ele proclama a cultura de onde ele veio. Então, meu irmão, a minha esposa diz uma frase que eu gosto muito. Que ela fala assim: às vezes, você vai ser a única Bíblia que o seu vizinho vai ler. E sabe o que é isso? As suas atitudes falam mais do que palavras. As suas atitudes expressam mais do que as palavras que saem da sua boca. Porque falar é fácil. Eu quero ver fazer. Falar é fácil. Eu já estou aqui há 40 minutos falando. Um sermão que demorou uns 4 dias para fazer. Falar é fácil. Então falar que eu sou filho de Deus é fácil. O difícil é mostrar para as pessoas que você é um filho de Deus. Eu trabalhei muito tempo em uma empresa e não era aquela coisa que eu falava: nossa, que menino crente que ele era, né? Não tinha aquelas atitudes que eu falava assim: nossa, como que é? Adolescente, sabe? Jovenzinho. E um dia eu estava conversando com um rapaz que trabalhava comigo e ele falou assim: meu irmão é pastor e tal, né? Vou na igreja com ele lá e, né, a gente ajuda lá no que pode. A gente não era ainda da cristianismo. E falou: seu irmão podia pregar na minha igreja. Eu falei: claro que pode. Mais que depressa, arrumei uma agenda pro meu irmão. E fomos, eu e o William. Nunca passei tanta vergonha na minha vida. O William é minha testemunha, se você quiser perguntar. Chegamos na igreja, eu e o William. E ele falou, o rapaz que é meu amigo, que trabalhava comigo, foi abrir o culto. E ele falou assim: então, olha,
muito feliz, né, de estar aqui, tal, o William aqui que vai ministrar a palavra para nós, o Hélio, que é o irmão dele, nossa, trabalha comigo há tanto tempo, e eu nem sabia que ele era crente. Meu irmão, vontade que deu foi abrir um buraco no chão e entrar dentro. Por quê? Porque as minhas atitudes não refletiam Deus no meu trabalho. Porque as minhas atitudes não falavam de Deus. Então pense bem, antes de arrumar agenda para o seu irmão na igreja dos outros, se você não é crente. Isso aqui, meu irmão, não é ser um crente chato. Porque tem aquele crente chato. Sabe aquele cara que nada pode, que tudo vai para o inferno? Não é ser um crente chato. Mas é ser uma pessoa que anda pelos lugares e as pessoas olham para você e falam assim: eu não sei o que tem em você, mas você é diferente. Eu não sei o que acontece com você, mas tem um brilho no seu olho que eu não consigo entender. E você fala assim: é Deus, é Cristo. Então, meu irmão, entendendo tudo isso, toda essa palavra que eu te falei, a partir de agora, entenda, você precisa ser intencional nas suas atitudes. Como embaixador do céu na terra, você precisa ser intencional. As suas atitudes precisam mostrar para as pessoas quem é Deus na sua vida. E as pessoas que estão andando com você, ou as pessoas que te encontram no seu trabalho, nas atividades que você faz durante a semana, precisam querer o que você tem. Eu gosto muito de um versículo, está lá em Mateus 5,13, que diz assim, que nós somos o sal da terra. E ser o sal da terra parece ser algo simples. Mas você já comeu uma comida assim, você estava fazendo a comida, você experimentou ela, e você falou assim: parece que ela está meio sem gosto. Vou colocar só um pouquinho de sal. E aí esse pouquinho de sal salgou demais a comida? E esse pouquinho de sal fez a comida mais gostosa do mundo virar algo ruim. Então quando a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, a Bíblia está dizendo assim, que as nossas atitudes precisam fazer com que as pessoas queiram experimentar o que nós temos. Sabe por quê? Uma comida bem temperada com o sal na medida faz você querer repetir. Agora uma comida salgada faz você querer parar na hora que você experimentou. Faz você querer parar. Faz você não querer comer mais. Então quando nós falamos que nós somos o sal da terra, as pessoas precisam olhar para nós e falar assim: eu quero aquilo que ele tem. Eu quero viver o que ele vive. Eu não sei o que é, mas eu preciso daquilo. Porque nós somos o sal da terra. Eu não sei até agora, né, como você tem vivido. Eu não sei até agora qual tem sido as suas escolhas. Eu não sei até agora, né, se você vai olhar para mim e falar assim: Wellington, foi a primeira vez que eu escutei isso. Eu nem sabia de Senhor, eu nem sabia o que era Senhor. Para mim, Senhor era isso aí. Mas que você possa entender essa palavra e que ela venha transformar a sua vida. Que essa palavra possa ser o combustível da mudança que você precisa. Que essa palavra possa ser o combustível para que você venha incendiar as pessoas que estão à sua volta. Que essa palavra possa fazer você ser uma pessoa extraordinária. Que essa palavra possa fazer a diferença na vida da sua família, na vida das pessoas que estão à sua volta, que compartilham a vida diária com você.
Que as suas atitudes sejam atitudes de alguém que proclama Deus. Que as suas escolhas sejam para o crescimento da obra de Deus, para que mais e mais pessoas possam ser impactadas pela palavra dele. Que as suas finanças sejam para abençoar a vida de pessoas, sejam para alavancar o reino de Deus, sejam para fazer o reino de Deus chegar em lugares onde ainda não chegaram. Talvez você não vai ser um missionário, mas o seu dinheiro vai chegar em missões, vai chegar em lugares onde você não vai pisar o pé. Nós temos missionários na Tailândia, na Costa Rica, na Alemanha, na Mongólia. Talvez você vai ser uma pessoa que não vai lá visitar, mas o seu dinheiro pode chegar lá. A semente que você lançar pode ser frutífera naquele lugar, pode abençoar a vida de missionários, pode ajudar a implantar igrejas, a fazer melhorias. Entenda uma coisa: a vida que você vive não é sua, a vida que você vive é de Deus, então seja controlado por Ele. E se a partir desse momento de escutar essa palavra, você possa ainda estar brigando com Deus, porque você acha que você tem que controlar, você tem que ser o senhor das suas atitudes, a partir desse momento, entregue o controle. A partir desse momento, seja o passageiro do seu carro. Você é o dono do carro, você paga o imposto, você paga o combustível, mas na hora de andar, você senta no banco do passageiro e você deixa Deus guiar. E você não vai passar medo, Deus não é barbeiro, Ele vai te guiar bonitinho. Eu queria chamar o Ministério do Louvor aqui, eles vão estar ministrando uma canção, e eu queria orar com você, né? Mesmo você não estando aqui presencialmente, eu quero orar por você, para que você possa entender essa palavra, e que ela venha a ser transformadora na sua vida. Que se até agora você buscou fazer o que você achava melhor, se até agora você escolheu fazer o que você achava melhor para sua vida, e você só quebrou, cara, e você só passou nervoso, e você só viveu coisa ruim na sua vida, que a partir de hoje você possa mudar, que a partir de hoje você venha entregar o controle, que a partir de hoje você não venha mais achar que você é o Senhor da sua vida,